Galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula do nosso podcast Troca Ideia. O curso que nós ministraremos esse ano será o A Fé Não é Cega. Eu sou Rafael Martins, tenho 23 anos, sou da Estaca Guarulhos. Serei um dos professores deste curso junto com a Mariana Lobo agora, né? Sou eu, tenho 21 anos, sou da Estaca Guarulhos, casada com o Vinícius. E também sou muito animada para o curso esse ano. Sim, nós estamos muito animados para poder ministrar esse curso aqui sobre a fé e nós sabemos que através desse curso nós iremos aprender bastante coisa sobre o nosso Salvador, sobre como aplicar a nossa fé em nossa vida, né? E nós temos dois convidados aqui muito especiais conosco. Nós temos o Vinícius Lobo. E aí, pessoal, é um prazer e privilégio sempre poder participar aqui com vocês, especialmente agora com a minha esposa aqui na mesa. Eu sou o Vinícius, sou assistente aqui do Instituto Penha, sou da Estaca Guarulhos, casado com a Mariana, e é isso, estou muito feliz. Bom também. Também nós temos o Célio Dantas conosco. Tudo bem. É um prazer estar com vocês, jovens. Obrigado por assistir esse podcast. Acho que eu já me apresentei no podcast anterior, também em algumas aulas anteriores, mas talvez você seja novo e eu gostaria de me apresentar também novamente. Meu nome é Célio Dantas, sou o diretor do Instituto Penha e é um prazer enorme estar com vocês hoje aqui nesse podcast. Estou muito animado de estar com vocês e também, né, com os nossos professores aqui e com o Vinícius. Será um prazer. Sim, nós estamos todos animados. Esse é um curso que nós vimos que pode ajudar tanto a gente que irá ministrar, quanto os jovens, né? Um curso que fala sobre fé. E o tema dessa nossa primeira aula é: a fé não é cega, nem surda, nem muda. Eu pude ver a fé na minha vida conforme eu fui vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu fui batizado com 15 anos, 15 para 16 anos, e eu tive que exercer muita fé para poder receber um testemunho sobre o Evangelho, né? Quando as sisters estavam me ensinando, elas me ensinaram algo totalmente diferente de tudo que eu tinha visto, né? Que um homem tinha aparecido... que Joseph Smith tinha ido orar no bosque e Deus e o Pai tinham aparecido para ele, e eu refleti muito sobre aquilo, pude refletir muito e receber o meu testemunho, né? E também pude ver essa mudança na minha vida enquanto eu li o livro de Mormon, né? E eu pude aprender mais sobre o Evangelho. Bom, gostaria de começar com uma pergunta aqui para vocês. A pergunta que é: diferença entre saber e acreditar. Como vocês acham qual é a diferença entre saber e acreditar? O saber e acreditar. O acreditar, a gente pode saber se alguém nos fala, né? Nós podemos acreditar em algo que alguém está nos dizendo. Por exemplo, a minha esposa, ela tem diabetes. Eu não tenho. Ela me falando que o açúcar faz mal, quais são os sintomas que ela tem quando a glicemia dela está muito alta ou muito baixa, eu acredito no que ela me fala. Posso acreditar. Mas eu não sei, porque eu não vivo. Então, o saber é quando você sente na pele. Quando você sabe por você mesmo, né? Essa é a diferença do você saber e você acreditar. Gostaria de acrescentar também algo que o Vinícius comentou, a diferença entre saber e acreditar. Eu fico imaginando, né, quando você fez essa pergunta, né, Rafael, eu fiquei pensando numa analogia. Imagina que você está dentro de um avião e de repente o piloto falou: olha, eu acredito em como, assim, eu acredito muito no meu potencial de pilotar uma aeronave. O piloto falou isso: eu acredito no meu potencial, na minha capacidade de pilotar uma aeronave. E o outro falou: não, eu sou piloto, né, já faço esse trabalho há muitos anos e eu sei como pilotar. Né? Então, realmente uma grande diferença entre acreditar em algo e saber algo. Sim, na minha vida eu pude ver essa diferença com o livro de Mormon, né? Falando sobre isso, eu obtive o meu testemunho e eu passei a saber que Joseph Smith realmente tinha restaurado o Evangelho. E por saber isso, eu acreditava que o livro de Mormon era verdadeiro, porque ele restaurou o Evangelho e ele traduziu o livro de Mormon. Só que eu só pude saber quando eu comecei a ler o livro de Mormon. Quando eu li o livro de Mormon pela primeira vez na minha vida, foi algo transformador.
né? Eu nunca tinha lido nenhum livro inteiro, nunca. E meu primeiro livro que eu li inteiro foi o livro de Mormon. E era incrível, o que eu lia e eu tinha mais desejo de ler, e aí eu orava ao Pai e pedia o meu testemunho para saber se o livro de Mormon era verdadeiro, e recebi. Então, eu não deixei só de acreditar, né? Eu passei a saber que o livro de Mormon é verdadeiro, que o livro de Mormon muda as nossas vidas. Se a gente de acrescentar, eu estava pensando também sobre essa analogia do piloto, né? Com certeza nós ficaremos no avião em que o piloto falou, olha, eu sei pilotar, não eu acredito no piloto. Entretanto, o acreditar, ele também é muito importante. Ele é o primeiro passo, né? Por exemplo, se você conversar com as pessoas que se consideram ateus, né, com os ateus, essas pessoas, elas não acreditam em Cristo, então se torna um pouco mais difícil de seguir os outros passos do Evangelho, né? Arrependimento, batismo e assim por diante. Então, acreditar é muito importante. Começa com acreditar. Né? Acreditar, ele procurar ter uma fé em Cristo. Isso começa, de fato, no caso, para a gente, de fato, adquirir um conhecimento, né? Ou ter uma experiência espiritual. Adquirir um testemunho, adquirir um conhecimento espiritual. Então, acreditar é importante também. Sim, Depois, claro, a gente pode ir para o próximo patamar, que é o saber. sim, sim. Sim, muito legal que, como você falou, de eu acreditar ser importante, que as coisas vão crescendo aos poucos. E o Senhor, ele entende isso, ele não pede que nossa fé seja perfeita. E pensando nisso, como que a gente pode deixar de acreditar e passar a saber? Como que a gente pode fazer para desenvolver a nossa fé desse jeito? Para dar um passo para frente e saber o que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente exerceu o primeiro passo do evangelho, né? Que é a fé em Jesus Cristo. Eu acho que quando a gente exerce essa fé, a gente primeiro quer acreditar, né? A gente acredita que Jesus Cristo ele tem poder, que ele pode nos transformar e tudo mais. Mas quando nós exercemos, porque a fé não é só acreditar, a fé é ação, é acreditar e fazer, né? Então, eu acredito que quando a gente dá esse primeiro passo, mesmo que a gente não saiba o que vem depois, o Senhor ele vai colocando as pedras nos caminhos, né? A gente vai saber exatamente para onde a gente tem que ir. Mas eu acredito muito, muito pessoalmente, assim, que a fé, exercer fé, é essencial para isso. Nós aprendemos em Tiago que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Então, uma maneira de nós, de fato, sairmos desse patamar do acreditar, né, para saber, colocando também em prática essa fé, né, fazendo, de fato, as obras. E isso vai nos ajudar a sair desse patamar do acreditar para o saber, para o conhecer das coisas. Como o Vinícius mesmo comentou, nós realmente precisamos exercer, né, a fé, a gente precisa ter os atributos de fé para realmente conhecermos as coisas espirituais. Sim, eu gosto muito de uma escritura lá em Alma 32, né? 28, que ele compara a fé a uma semente, né? E que se a gente dá ouvidos à palavra do Senhor, não ter dúvidas, a semente ela vai crescer em nosso peito e a gente vai reconhecer que a palavra é boa, né? E... Quer falar alguma coisa? E tem uma pergunta que talvez não esteja naquelas perguntas, que é como podemos usar a nossa fé de forma prática no nosso dia a dia, né? Porque a gente fala sobre fé, e a gente fala que fé é acreditar em coisas que não se veem, mas que existem. Mas a gente também aprende que a fé, ela nos traz o poder de Jesus Cristo em nossa vida. E como nós podemos usar essa fé para que esse poder nos ajude no dia a dia? Como vocês acham? Eu acho que há várias maneiras de nós colocarmos em prática essa fé. E eu compartilho até, por exemplo, o meu caso. No Instituto Penha, recebi a designação para assumir o Instituto Penha como diretor. E eu não conhecia ninguém.
Assim, claro, né? Nós sabemos que todos nós membros da igreja, nós fazemos parte de uma família. Mas a princípio eu não conhecia ninguém, nem mesmo o Vinícius. Nem eu. Quer dizer, eu tinha só visto o Vinícius numa confraternização de Natal que teve no ano passado, e eu acho que foi a única pessoa que eu conhecia, assim, né, de vista, era o Vinícius. E quando eu recebi a designação de assumir o Instituto Penha, ali teve que ter muita fé, né, porque de fato eu não conhecia, né, as pessoas, não conhecia os jovens, não conhecia os líderes, e eu tive que exercer muita fé, até quando eu recebi a designação do meu diretor regional. Eu falei, puxa, né, eu estou um pouco assustado, estou muito feliz, mas também estou um pouco assustado, né? Eu não conheço o Instituto, não conheço as pessoas, e já estou muito tempo também como coordenador do seminário. E aí ele falou, olha, nós oramos em conselho e sentimos que é a vontade do Senhor. E quando ele falou aquilo, eu falei, puxa, se o Senhor quer, né, quem sou eu para duvidar? E eu tive que exercer muita fé, né, e continuo exercendo, mas agora eu acho que já está passando na fase mais do conhecimento, porque, né, eu tenho conhecido muitos jovens, tem sido muito bom, tem sido uma experiência maravilhosa para a minha vida, né, pessoalmente falando também, tenho conhecido, né, muito bem o Vinícius, vocês, né, os jovens do conselho, os jovens, né, que estão também, que fazem parte do Instituto. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa ver algumas coisas que nós teremos na nossa vida. No meu caso, foi uma nova designação, e exercer a fé, e isso vai nos ajudar, assim, a cada vez mais ter a confiança, receber a confiança do Senhor, para em outras situações da nossa vida, nós também exercemos a nossa fé. E à medida que nós exercemos nossa fé, como o Luiz comentou agora há pouco, nós vamos dando alguns passos no escuro, mas cada vez que a gente der esses passos no escuro, o caminho vai se iluminando, né? Eu acho que isso que acontece em algumas situações da nossa vida, dar alguns passos ali no escuro, e à medida que nós vamos dando esses passos, o caminho vai se iluminando. Sim, às vezes a gente pode ter muito medo, né, de coisas novas. E eu tive essa experiência um pouco parecida quando eu entrei na CIC, né? Eu precisava de um emprego para poder casar. E na CIC a gente usava um sistema chamado SAP. E o primeiro dia eu vi aquele sistema, eu falei, meu, que doideira é isso daqui? Olhava assim, tinha vários comandos que você tinha que dar e meio que Nada de decorar. clique, não era nada interativo. Não era nada que te ajudasse. Você tinha que fazer as coisas realmente manuais, assim. E aí, nossa, eu saí muito assustado do primeiro dia, né? E eu orava ao Senhor, Senhor, me ajuda, preciso desse emprego e tudo mais. E conforme os dias foram passando, e entra um pouquinho também do que a gente falou na aula, de que quando você estuda o livro de Mórmon diariamente, o Senhor, ele te ajuda, os céus se abrem, né? E a partir do segundo dia, assim, parecia que as coisas eram muito claras. Então, os comandos eu comecei a decorar mais rápido. E, assim, dentro de um mês eu já sabia mexer sozinho, já sabia fazer as coisas sozinho, né? E, inclusive, a galera lá do setor na época até ficou um pouco impressionada. Tipo, nossa, você aprendeu rápido. Mas eu sei que, pela minha humildade de chegar ao Senhor, ele me ajudou. E aí eu tive que exercer bastante fé, porque era um pouquinho difícil mesmo. Então, para completar o que o Célio, a experiência que ele estava contando, da vinda dele para cá, é a primeira experiência do Célio, mesmo trabalhando bastante tempo pro SEI, né? É a primeira experiência dele como diretor de instituto. E ele veio para um lugar que ele não conhece, com pessoas que ele não conhecia nem o assistente dele, que sou eu, não sabia nada sobre mim, e eu também não sabia nada sobre ele, mas eu já estou aqui há algum tempo, então eu conheço as pessoas, e isso torna o processo mais fácil. Mas o Célio, ele teve o desejo, né? Como que a gente exerce a fé no dia a dia? Primeiro ele teve o desejo, né? Quando foi apresentado para ele essa proposta, ele teve o desejo e aceitou. Quando ele chegou, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi sentar e conversar. Então ele aprendeu, estudou, né? Ele estudou. E aí ele soube algumas coisas que seriam boas, algumas coisas que talvez não tão boas. Ele estudou bastante, né? A gente sentou, ele trouxe muitas dúvidas, então a gente tentou, o que eu sabia responder, a gente conversou, respondi, o que não sabia a gente foi atrás junto, e assim foi. Então ele teve o desejo, isso no dia a dia, teve o desejo, ele estudou, foi atrás para aprender,
E depois, agora, é a fase onde ele está praticando aquilo que ele aprendeu. E ele passou por essas duas fases, né? Entre o acreditar, porque ele ouvia da minha boca, da boca do Sidney, da boca de alguns dos nossos colegas que o Instituto PEN era de um jeito. E aí, quando ele veio, ele soube por ele mesmo, né? Das atividades, das aulas, ele soube por ele mesmo. Mas como a diferença, como fez o processo ser proveitoso, os dias serem proveitosos, foi essa atitude que ele teve. De exercer a fé dessa forma, de ter o desejo, de perguntar, de estudar, de aprender e agora praticar. Você me fez lembrar de uma experiência muito forte que eu tive em um acampamento, né? Foi um acampamento um ano depois de ter tido o FSY. E todo mundo sempre falava, nossa, o FSY ele é maravilhoso, ele é extremamente espiritual, não sei o que, você sai transformado. Eu não saí assim do FSY, mas eu entendi o porquê que eu não saí assim do FSY. No acampamento que teve um ano depois, que foi um acampamento de estacas, né? Então foi só a minha estaca. Eu fui determinado a ter a resposta para algumas perguntas. Então eu anotei acho que umas 3 ou 4 perguntas no meu celular e fui pro acampamento. E lá eu me esforcei, que tem até um discurso que fala isso, se não me engano também é uma escritura, né? Para ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, todos os serões que tinham, eu queria sentar lá na frente. Eu sentava lá na primeira cadeira, justamente para poder prestar atenção, para poder ouvir melhor, para poder não ficar desfocado. E todas as reuniõezinhas que você tem de manhã com a sua companhia, eu também prestava atenção, eu me esforçava para poder prestar o meu testemunho quando eu podia, para poder dar um comentário. E eu obtive as respostas para todas aquelas perguntas. Então, eu acho que é isso. Quando você tem atitude de poder ir atrás e exercer a sua fé, você realmente ouve o Espírito, ele está com você, você vai ter resposta para as suas perguntas, o medo de uma coisa nova vai passar. Então, essa importância que eu dei para esse acampamento, eu não tinha dado para o FSY. Então, não é que o FSY não é espiritual. Eu não estava com os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Então, essa reverência que você tem nas coisas do Senhor pode te fazer aumentar a sua fé. Né? Eu saí daquele acampamento transformado. O Senhor, ele não quer que a gente só. Os planos que ele tem pra gente são muito maiores do que só ficar entre acreditar e saber. Agora que eu sei de uma coisa, tá tudo resolvido e passou, o que eu tinha que aprender é isso. Não, é algo muito maior e que a gente pode aprender muito mais coisas. E pensando nisso, eu lembrei de uma experiência que eu tive na escola. Esse ano eu fiquei com uma nova turma, né? Eles crescem e vão para uma nova turma, então eu peguei uma nova e eu não conhecia nenhuma das crianças, nenhuma. E eles são muito novinhos, mais novinhos do que a turma que eu fiquei no ano passado. E eles não sabem falar, não sabem se comunicar, nada. E aí eu tava aprendendo tudo sobre todas as crianças. E tinha uma criança em específico que ela é mais novinha, então ela ainda não sabe muitas coisas. E pra gente poder se ajudar e eu entender o que ela precisa. E ela só chorava e eu nunca sabia o que fazer com ela. Não sabia, já tinha comido, tava com a fralda trocada, já tinha dormido e eu ficava, poxa, eu não consigo te entender. E ela ficava muito mais nervosa comigo porque eu não conseguia ajudar ela. E isso tava me deixando muito desgastada. Desgastada? Existe essa palavra? Sim. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo, olha, essa criança ela precisa disso. E aí ela começou a aprender a apontar para as coisas que ela precisa. Então ela queria água, ela apontava para água, mas ela não sabe falar. Então ela precisa de alguma outra coisa, ou ela não quer, ela sabe balançar dizendo que não. E aí ela foi aprendendo e eu fui conseguindo entender ela. E aí, pensando nisso, vocês já se sentiram como essa criança, ou como eu, não compreendido por uma outra pessoa, em que você não consegue falar e a pessoa não consegue te entender porque você não tem palavras para dizer. Então, ela não conseguia falar: olha, eu não estou afim de comer, não estou afim de dormir, o que eu quero é água. E aí, ela não conseguia falar e eu não conseguia entender e ouvir. Então, já se sentiram assim, que alguém não consegue ouvir vocês?
Já. Eu gostaria de... Você vai compartilhar? Pode na falar. verdade, não exatamente... Então, eu gostaria de compartilhar não uma experiência pessoal, mas algo que eu aprendi ao estudar esse capítulo do livro. E nesse capítulo, né, a fé não é cega, nem surda e nem muda, onde o autor, Bruce C. Hafen, ele comenta uma experiência onde ele estava no centro de treinamento missionário, e lá tinha um instrutor que estava treinando os missionários. E, de repente, o instrutor falou, olha, agora é a hora de você prestar o seu testemunho. E aí ele falou, olha, eu acredito, sobre apóstolos, eu acredito que existe um profeta e apóstolo. Ele falou, não, você tem que falar que sabe. E ele falou, assim, ele falou, eu acredito. Ele falou de novo, eu acredito que existe um profeta, existe apóstolos. Até que o instrutor ficou ali um pouco, né, chateado e falou, tem algum problema aqui e tal. E aí chegou os outros líderes do CTM e aquela situação acabou naquele momento. E aí ele compartilhou que, na verdade, ele não sentiu muito bem, na verdade, se sentiu mal compreendido naquela ocasião. E ele ficou pensando, putz, será que realmente eu não tenho testemunho? Mas se eu não tenho testemunho, por que eu estou aqui servindo uma missão? E ele lembrou de uma experiência que ele teve ele trabalhava, ele tinha sido chamado, na verdade, como assistente lá no tabernáculo, e alguns dias ele iria no tabernáculo e tocava. Então, o hino, e sozinho ali ele tocava e cantava em voz alta, e ele disse que muitas vezes ele sentiu realmente que o evangelho era verdadeiro, ele sentiu Como se ele estivesse prestando testemunho e dele. ele sentiu que aquilo, de fato, era um testemunho. E aí ele compartilha a sua experiência que, às vezes, a fé ela vai parecer, vai ter uma aparência muda, mas não é que a fé seja muda. É porque, na verdade, às vezes, a experiência que você tem ela é tão grandiosa que você não consegue expressar em palavras, né? Então, eu acho que essa experiência do Bruce C. Hafen é muito interessante, né? Não é que você não tenha uma fé, que você não saiba. É que às vezes você não consegue expressar, né, essa fé, porque ela é uma experiência de fato muito, muito maior do que as palavras podem expressar. Eu ia falar. Eu ia falar. Já me senti sim, já me senti sim. Logo que eu fui batizado, quando eu tinha meus 14 anos, eu tinha muita dificuldade de me expressar, principalmente quando era algo ruim. Muita dificuldade. E às vezes quando eu escolhia me expressar, eram com palavras não tão agradáveis, né? De expressar raiva, de expressar tristeza. E eu lembro uma vez que eu tinha aprendido, né? Que aquilo era errado, que aquilo ofendia tanto os filhos de Deus quanto o próprio Senhor. E aí eu falei, vou conversar com o meu bispo, né? Vou conversar com o presidente do ramo. E eu pedi uma entrevista com ele e comecei a conversar com ele. E eu lembro que nessa entrevista eu tive muita dificuldade de poder encontrar as palavras certas e não cometer o mesmo erro. E aí eu lembro de algo que ele me falou que me motivou muito. Ele falou assim, eu não tô te entendendo. Aí eu falei, como assim, né? Aí ele falou assim, na verdade, eu não tô entendendo o porquê você faz isso. Aí eu falei de novo, como assim, né? Presidente, como assim? Ele falou assim, sabe qual é o tipo de pessoa que se expressa dessa forma? Aí eu fiquei quieto. Ele falou, são aquelas pessoas que não têm conhecimento para se expressar de outra maneira. Aí eu aprendi uma lição valiosa, né? Fiz um compromisso com ele e com o Senhor de que eu aprenderia a me expressar melhor, para que ele pudesse me entender, mas principalmente, né? Ele sendo um juiz de Israel, juiz em Israel, e sendo um representante do Salvador naquele momento, eu queria aprender a me expressar melhor para que o Senhor entendesse aquilo que eu estava precisando. Porque as pessoas poderiam não entender, e a verdade é essa. Muitas coisas nós vamos passar e as pessoas não vão compreender, né? Talvez
em alguma experiência futura, aquele presidente, ele viraria para mim e ia falar novamente, eu não tô entendendo o que você tá falando, eu não tô entendendo o que você tá passando. Mas o meu compromisso, o compromisso com que eu saí daquela sala aquela noite, era de me aperfeiçoar a minha comunicação para que o Senhor entendesse as minhas necessidades. E eu fiz. Aprendi, assim, caí de cabeça em todo tipo de discurso, em todo tipo de escrituras, porque para mim era onde continham coisas boas e pessoas sabiam se expressar muito bem. E aí eu fiz. E eu acho que eu melhorei uma coisinha ou outra ali. Eu não sabia dessa história, muito legal. Não sabia? Vocês. E pensando nisso, tão legal que o seu presidente falou, qual a importância que você vê e o que muda na sua vida, no seu testemunho, sobre a importância de você saber se comunicar, o que muda na sua fé, como que você conseguiu e consegue desenvolver a sua fé agora que você aprendeu com o seu presidente que precisa disso, que é importante você, o seu linguajar, a forma como você se expressa. Eu gostei muito de quando o presidente Nelson ele falou que boa revelação é baseada em boa informação. E quando eu consigo me expressar com clareza, eu consigo demonstrar qual é a minha necessidade tanto para o Senhor, quanto para os meus líderes, para você, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, e ser compreendido. E eu acredito que a comunicação, uma comunicação muito clara, ela é muito importante para que nós possamos fortalecer os nossos relacionamentos, né? O meu relacionamento com o Senhor, como pai e filho, o meu relacionamento com você, como marido e mulher, o meu relacionamento até comigo mesmo, né? De me entender e se tem alguma coisa ali, algum sentimento que está um pouco fora, que eu não estou compreendendo muito bem, ter aquela autoavaliação, aquela conversa comigo mesmo para entender o que exatamente está acontecendo. E hoje no trabalho, né, o contato que nós temos com líderes, com os jovens, é um contato muito grande e muito frequente. Então, às vezes nós temos algumas necessidades e eu preciso expressar isso para os líderes e para os jovens. Às vezes os jovens têm algumas necessidades que precisam expressar para nós e para os seus líderes locais. E os líderes locais precisam expressar alguma ajuda, algum apoio que eles precisam, alguma necessidade que eles tenham. E eu acho muito legal como um bando de gente imperfeita consegue fazer um trabalho tão bonito funcionar. Justamente porque se comunicam de uma maneira muito clara. Muito clara. Então, acho que é isso que me ajuda hoje na minha fé, ter esse testemunho de que o Senhor usa pessoas imperfeitas para um trabalho grandioso. E ter uma comunicação clara faz total diferença. Total diferença. Ao fazer essa pergunta, Mari, ao fazer essa pergunta, olha, eu fiquei pensando em Doutrina e Convênios, na seção 8, versículo 2, onde o Senhor fala, né, que Ele se comunica conosco através de alguns canais de revelação, que é a mente e também o coração. E o Senhor se comunica conosco, né, através de pensamentos, através de sentimentos. E a pergunta que você fez, né, como podemos aprender a se comunicar com o Senhor, eu acredito que focando, né, pensando, atendendo ao que o presidente Nelson ensinou, tendo pensamentos celestiais, isso vai nos ajudar bastante a abrir esse canal de revelação que são os nossos pensamentos. E também, um outro canal, né, se nós pensarmos celestiais, a tendência é que nós tenhamos também sentimentos bons, sentimentos também que estão alinhados com as leis celestiais. E eu acho que isso nos ajudará, de fato, a ter uma comunicação melhor com o Senhor e vai aumentar a nossa fé. Por quê? Porque se eu tiver pensamentos celestiais, sentimentos alinhados com as leis celestiais, as minhas ações tendem a ser também ações celestiais. E isso vai aumentar também, é claro, a nossa fé no Senhor, nosso relacionamento com o Senhor vai se fortalecer, vai ficar também, vai aumentar.
Legal, legal. É, Antes, pode falar. você ia passar a próxima pergunta? Não, pode falar. Eu ia falar alguma coisa. Pode ir lá, vai lá, vai lá. Não, eu ia citar sobre o... Ele cita um autor que é Richard Bushman, né? E ele fala que esse autor teve algumas dificuldades em expressar a fé dele. E depois ele dedicou a vida dele a aprender a se comunicar, né? Que ele fala que a fé não é muda. Então ele passou a aprender a se comunicar de uma forma que as pessoas pudessem reconhecer essa fé. Eu tive um pouco dessa experiência na missão, né? Quando eu fiz divisão, o, o LZ, ele me falou, cara, você tem que ensinar da forma que uma criança aprende. O meu treinador falava muito isso também. E minha treinadora me ajudou a poder ensinar com exemplos, né? Com exemplos que fossem fáceis de serem entendidos. Mas eu pude pôr em prática isso quando eu ensinei uma criança na divisão, né? Então, eu lembro que eu falei de uma forma, ela gostava muito de pipa. Então, eu falei, imagina, você tem que... Falando exatamente sobre fé, né? Eu falei, quando você vê o vento, ele vem, você tem a fé de que a pipa pode subir. E aí você vai lá e consegue fazer com que ela suba. Então, é muito importante a gente usar exemplos simples para que as pessoas entendam, né? Porque às vezes a gente tem o nosso testemunho e não sabemos expressar. Que nem ele fala na experiência dele, o autor fala na experiência dele lá no CTM, né? Ele não sabia expressar, ele acreditava que tinham 12 apóstolos, que a igreja era verdadeira, mas ele não sabia expressar isso. E ele expressava o sentimento dele, o testemunho dele, tocando hinos e cantando. Ali ele sentia que tinha algo, né? Que o testemunho dele era através daquilo. Eu sinto um pouco isso também hoje. Eu gosto muito de música, gosto muito de cantar e tocar. E é incrível, assim, quando eu tô tocando e cantando, o espírito forte que eu sinto. Era isso. Eu gosto muito da parte do capítulo que ele fala sobre os extremos, né? Que as coisas não precisam ser tão, sim. E o Vinícius, ele me fala muito em casa que parece que no meu vocabulário só existe o nunca ou sempre. Porque, e de fato, eu sou muito, muito assim. Então, esse capítulo teve um significado muito pessoal para mim na minha vida. De que as coisas são muito, muito além disso, né? O Senhor, ele, e quando a gente sabe se comunicar e falar com o Senhor, a gente consegue ter uma clareza sobre aonde a gente está, o que a gente pode melhorar, o que falta. Então, eu me vejo como uma pessoa, por exemplo, muito desesperada com tudo. Muito. Então, acontece alguma coisa, parece como fala no capítulo, que eu não consigo ver nada, então parece que eu tô surda, que eu tô cega, que eu tô muda, que me para, assim. E saber de que a fé, ela me tira disso, que quando, logo no tema, fala que a fé não é cega, nem surda e nem muda. Então, sabendo disso, que desenvolver a minha fé pode me tirar desse lugar que me deixa estacionada, sem saber onde ir, e saber que o Senhor, ele pode me ajudar com isso. Apenas se eu aperfeiçoar a minha fé, desenvolver a minha fé e saber que tem outros caminhos, eu não preciso ficar estacionado em ninguém, que o Senhor, ele quer que a gente fique assim também, né? Então, fala que a gente vai ter, sim, desafios, vão ter momentos de turbulências, mas que mesmo nesses momentos, a gente consegue aprender e se desenvolver. E pensando nisso, com o tema, que a fé não é cega, nem surda, nem muda, nesses momentos de dificuldade da nossa vida, como que a gente, mesmo assim, mesmo no momento de tanta oposição, tanta dificuldade, como que a gente pode desenvolver a nossa fé? Como que a gente pode crescer ainda nesse período tão difícil? Responder primeiro. Eu só queria acrescentar algo, obrigado, Vince, em relação a o que você comentou agora, né, Mariane, Mariana, né, desculpa. Como que a gente pode também, assim, aumentar a nossa fé, como a gente pode se expressar um pouco melhor em relação à nossa fé. E o autor do capítulo, ele diz o seguinte, né, que isso, na forma que ele encontrou a resposta, foi dando um passo de cada vez. Às vezes a gente pode pensar, puxa, mas no meu caso, né, como é que eu posso me expressar de uma maneira melhor, ser compreendido,
realmente mostrar para as pessoas que eu sei, né, que o evangelho é verdadeiro, sobre algum princípio do evangelho e tal. Na verdade, eu acho que essa é uma dica, né? É dar um passo de cada vez. Eu acho que isso é de fato muito importante. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, como que a gente pode enfrentar, né, uma oposição, turbulência nesse mundo e ficar ainda com a nossa fé forte, né, e constante. Eu gosto muito de um vídeo chamado O Pedreiro e provavelmente eu vou passar um dia em alguma das aulas do Instituto. É um vídeo citado, né, pelo elder Jeffrey Holland, onde ele conta a história de um pedreiro, onde ele coloca pedreiro de muros, de pedras, e esse pedreiro de muros de pedras, ele constrói o muro de pedras colocando uma pedra em cima da outra, encaixando também essas pedras. Só que chega um determinado momento em que ele não tem aquelas pedras que não se encaixam em lugar nenhum. E aí ele deixa essas pedras de lado e se apega àquelas pedras que se encaixam. E ele vai encaixando as pedras, até que em um determinado momento, aquelas pedras que não se encaixavam em lugar nenhum, elas também se encaixam. E eu acho que, às vezes, na nossa vida, tem alguns momentos em que turbulentos, né, desafiadores, que a gente não entende muito bem o que nós estamos passando por aqui. Né? Às vezes pode ser uma morte de um ente querido, às vezes pode ser uma doença, algum desafio com o filho, enfim, pode ser qualquer coisa. E eu acho que esse ensinamento do Elder Jeffrey Holland, onde ele ensina que nós devemos nos apegar com as pedras que nós já conhecemos, por exemplo, se a gente tiver alguma dúvida do Evangelho, se apegar com aquelas pedras que a gente já conhece, que a gente já, com aquela experiência que nós já tivemos, um testemunho muito forte, deixa aquelas de lado e um dia talvez elas se encaixem. Talvez nesse mundo não vão se encaixar, talvez no outro, né? Mas eu acho que é muito importante nós termos essa mente, né? Nos apegarmos no momento difícil às experiências espirituais que nós tivemos. Naquele momento que nós já recebemos assim, um testemunho do Senhor e lembrar que aquela situação talvez passe, né? Mas se não passar, ela vai ser amenizada se eu exercer fé no Senhor, né? Se eu estiver com Ele. Eu acho que esse ensinamento é muito importante. Então, se apegar com aquilo que você já conhece, com aquilo que você já sabe, principalmente olhando pela parte espiritual. E deixar essas pedras de lado, talvez um dia essas pedras elas irão se encaixar. Sim, eu tive uma experiência parecida no sentido de eu era jovem, né, devia ter lá meus 16, 17 anos, acho que 16 anos. Na época tinha um conselheiro da estaca que era o Cláudio Anselmo, não sei se você lembra dele. Ele, em uma conferência de sacerdócio, uma conferência do sacerdócio na estaca, numa noite, ele contou uma experiência dele. Ele nasceu na igreja, né, membro, já nasceu no convênio. Ele contou uma experiência em que ele se sentiu sozinho. Ele se sentia sozinho no evangelho e tudo mais. E aí, depois que acabou a reunião, fui falar com ele. E falei que eu me sentia assim também, né? Eu me via no domingo lá, e eu era regente da congregação. Então eu sentava no púlpito e eu via as famílias todas juntas. E a minha família em casa, num churrasco, num aniversário. E eu ali com os meus 16 anos, pensava o que eu tava fazendo ali, né? E eu compartilhei isso com ele e ele falou: só continua, só se apoia no que você acredita. E um dia tudo vai se encaixar, você vai ter as suas respostas, né? E hoje, graças ao Senhor, eu exerci fé e continuei. Hoje eu sou casado, selado, e as coisas são muito mais claras, né? Do porquê que eu vim para essa vida, as coisas fazem mais sentido. Então, de fato, essa experiência, esse exemplo do pedreiro realmente é real, né? Eu costumo pensar que fé, mais obras e mais paciência é igual a milagres. E foi o que aconteceu na tua vida. Teve paciência, continuou exercendo as obras, é, foi perseverante e hoje tem o milagre de ter a tua própria família na igreja. Né? Então, como é importante, de fato, se apegar às coisas que nós já sabemos, às coisas que nós conhecemos. Ô, Rafa, aonde que você conheceu sua esposa mesmo? No instituto.
Onde que você conheceu sua esposa, sério? No Instituto. Onde você conheceu sua Eu esposa, conheci Vinícius? a minha esposa aqui no Instituto. E olha só, o presidente Nelson falou, né? Se vocês querem saber quem vocês realmente são, frequentem o Instituto. Não é uma promessa em vão, né? Eu gostei muito do podcast ontem com a Lilian, a esposa do Célio, que ela prestou um testemunho muito legal. Muito legal. E foi algo que eu falei quando a gente teve o aulão de abertura aqui também. O aulão de abertura não, a gente teve aquele aulão com o Eldered. O aulão que abre o programa, né? Os seminários e institutos. E eu prestei esse mesmo testemunho. E para mim isso é muito real. Que existe poder no instituto. Existe um poder real no instituto. No programa, na estrutura do programa. Existe. Esse programa abençoa os jovens. Eu queria responder a pergunta da Mari. Usando muito o que o Célio disse. E eu vou usar o exemplo de alguém das escrituras para contar isso. Como a gente desenvolve a fé, mesmo nesses tempos trabalhosos, tempos difíceis, é isso, né? Para mim, a Alma, o filho, é um exemplo muito grande disso, né? Porque eu acredito que para a gente poder desenvolver isso em tempos trabalhosos, a gente precisa de muita paciência e muita resiliência, que é suportar os tempos difíceis com alegria, talvez, né? De uma forma mais leve. A Alma, o filho, ele não era uma pessoa fácil de lidar. Nem um pouco fácil de lidar. Né? As escrituras, elas mostram um caráter de alguém que não é nem um pouco fácil de lidar. Imagina, né, que Alma e os filhos de Mosias, eles aprontavam muito. E eles foram responsáveis por muitos julgamentos injustos. E muitos desses de santos da igreja. Muitos. Vários. Né? E o pai de Alma era um profeta. E aí, um pouco mais à frente, né? A gente conhece a história do arrependimento de Alma, quando ele é chamado ao arrependimento por um anjo. Né? O anjo fala para ele, né, que foi por causa das orações do pai dele, as orações de uma pessoa justa, que fizeram com que o anjo fosse enviado até lá e exortasse ele a se arrepender. E aí eu fico pensando bastante o quão difícil foi para Alma, o filho. Porque, de repente, ele queria fazer as coisas certas. Ele queria seguir aquilo que ele julgava, talvez, criticava, se opunha. Né? Então, eu imagino ele dentro da vizinhança dele ali, como ele era julgado. Né? Como as pessoas falavam assim, não, a Alma, o mesmo Alma que fez isso, aquilo, outro. Não, ele não vai conseguir, não. Imagina Paulo de Tarso, né? Recebendo todo esse julgamento. Sim. Também, depois que ele foi... Com certeza. Saulo, antes de virar Paulo, quando ele virou Paulo, ele tem uma história muito semelhante à de Alma, o filho. Imagina quando eles se arrependeram, e aí, de repente, Paulo vira um líder da igreja. E dirige a igreja, assim como Alma fez, em várias regiões. Imagina ele enviando uma carta, ou ele indo até lá, pessoalmente, para ministrar aquilo que o Senhor queria. E as pessoas que conheciam ele antes, olhando para ele e falando assim, mas nossa, eu não acredito. Não, eu conheço essa pessoa, ele fez isso, aquilo, eu não acredito em nada do que ele fala. Mas ele teve muita paciência. Ele acreditava que aquilo era real. O que eu acho muito legal da história de Alma é que, a princípio, ele acreditava. Quando ele recebeu a visita do anjo, ele se arrependeu, ele começou a acreditar. Um pouco mais à frente no livro de Mórmon, a gente tem um relato de uma conversa entre Alma e o filho, quando ele já é pai, e é uma conversa muito interessante entre ele e Elamã, que é o filho dele. E num dado momento da conversa, ele presta o testemunho dele, dizendo que ele teve momentos muito difíceis, que ele estava muito triste, muito, muito triste. Mas eu acho muito legal que ele presta testemunho falando assim, que depois que ele conheceu a verdade, que ele se arrependeu e que ele começou a viver os mandamentos, ele fala lá para Elamã, né? Que tão grande foi a tristeza dele, mas depois que isso aconteceu, tão grande foi a alegria. Mas isso muito tempo depois. Muito tempo depois. A princípio ele sofreu muito. Então, nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós estamos indo na contramão do mundo.
né? A gente tá querendo fazer as coisas certas, enquanto todo mundo acha legal fazer o errado. E nós vamos nos deparar, porque as escrituras falam que isso é real, né? E quando o inimigo lançar os seus dardos, né? A sua violenta tempestade, quando? Ele não fala se acontecer, fala quando. E quando acontecer, né? Que isso não tenha, que a gente esteja apegado a Cristo para que isso não tenha força para nos açoitar. Então, quando isso acontecer, nós temos que antecipar, na verdade, né? Quando nós prosseguimos com fé, tendo o perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens, e aí é onde nós vamos estar protegidos. E vamos nos tornar, porque vamos nos tornar melhores. Eu acredito muito que essa vida no julgamento, quando nós chegamos lá perante o Senhor, perante Jesus Cristo, perante Deus, nós não vamos apresentar para eles as coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós vamos nos apresentar como a pessoa que nós nos tornamos no final dessa jornada. E é isso que vai nos justificar ou não. Né? Eu acredito muito nisso, muito mesmo. Sim. E aí, Mari? Então, pensando no que você falou também, sobre quando essas coisas acontecerem com a gente, que elas vão. A gente vai passar por esses períodos de oposição, de dificuldade, que a gente vai se sentir sozinhos. Mesmo a gente se sentindo só, que ninguém entende a gente, o Senhor, ele sempre está presente com a gente. Então, por mais que é importante, é necessário que a gente passe por essas coisas também nessa terra, faz parte. Ele vai estar com a gente. Jesus Cristo, ele vai estar conosco. E eu testifico disso, de que em períodos muito difíceis da minha vida, eu também pude sentir o Senhor ao meu lado. E por mais que tenha demorado muito, assim como Alma, meu filho, um dia ele encontrou a felicidade, que demorou bastante, mas ele encontrou. E eu também testifico disso. De que coisas que já aconteceram na minha vida, eu pude sentir o Senhor. Eu não entendi o porquê, não compreendi o porquê, mas eu conseguia ver as mãos do Senhor a todo momento me ajudando. Sempre. E as coisas se tornaram mais leves. E saber disso é muito importante, é muito necessário para que a gente passe por essa fase. Nossa, desculpa. Muito legal essa experiência. Também testifico que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nós precisamos exercer fé nessa vida para continuar no caminho, né? Porque, como vocês disseram, as tribulações elas vão vir, os desafios eles vão vir, mas nós podemos dividir o nosso fardo com o Salvador, né? E me traz muita esperança de saber que o que nós passamos nessa terra não vai ser para sempre. Né, que o nosso maior objetivo tem que ser voltar à presença do Pai Celestial e ali nós teremos vida eterna. Nós teremos a alegria eterna, né? E como eu disse, hoje eu entendo o porquê que eu tinha que estar nesse caminho, né? Lá dos meus 16 anos, jovem, não sabia muito bem. Tinha o meu testemunho, que era o que me apoiava. Mas hoje eu entendo a grande importância de estar nesse evangelho, né? Que é poder ter a minha família eterna. E presto testemunho em nome de Jesus Cristo também. Amém. Também gostaria de concluir esse debate prestando o meu testemunho. Eu sei que Cristo vive, sei que Cristo nos ama, sei que Ele realmente guia esta igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos, nos últimos dias, é a Igreja do Senhor na face da terra. Sei da importância de exercermos a fé em Cristo, né? Tanto nos momentos felizes da nossa vida, mas nos momentos também desafiadores. É importante mantermos a fé, na verdade é fundamental mantermos a fé no Salvador Jesus Cristo. Praticando as obras, perseverando, tendo paciência, e no momento certo, realmente os milagres irão acontecer. E presto-lhes meu testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu queria encerrar contando uma outra história para os momentos que estão por vir, né? Porque o podcast ele vai acabar, mas a nossa jornada aqui não.
né? Eu gosto muito de uma história que a minha mãe me contou uma vez quando eu estava vivendo um momento muito difícil mesmo, que nem ela poderia me ajudar. E ela me contou uma história que eu compartilhei algumas vezes quando eu dava aula aqui no Instituto. É a história do homem e as pegadas na areia, né? Eu vou tentar contar de uma forma bem resumida. Um homem, ele caminha na areia, próximo ao mar, e é uma simulação da vida dele, né? Ele está caminhando, então tem os pés. Quando ele olha para trás, ele vê os pés as pegadas dele, e ele olha ao lado das pegadas dele, ele olha um outro par de pegadas, que ele entende que era o Senhor. E ele já no fim da vida ali dele começa a reviver os momentos que ele tinha passado. E vão aparecendo momentos felizes, momentos muito bons, de grande felicidade, de conquistas, coisas muito boas. E em meio a essas coisas boas, como é a vida, acontecendo algumas coisas ruins. E nesses momentos, em alguns momentos que essas coisas ruins estavam aparecendo, ele olhava para trás e ele via que só tinha um par de pegadas. E aí ele vira e pergunta, né? Ele fala assim: Nossa, Senhor, nos momentos mais difíceis eu fiquei sozinho. E aí o Senhor fala para ele: Meu filho, essas pegadas que você tá vendo são minhas, porque nos seus momentos de aflição eu te carreguei no colo. Então eu quero prestar meu testemunho de que isso é verdade. Isso é real. De que o Senhor ele nos carrega no colo. Principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então que nós possamos ser como Almo Filho, né? Resilientes, perseverantes e sem ter medo de fazer o que é certo. Independente de como as pessoas vão enxergar, o que elas vão falar, o que elas podem fazer contra nós. Sei que essa é a Igreja de Cristo. Não existe nenhum nome abaixo dos céus ou acima dos céus que tenha mais poder do que esse. E essa é a igreja dele. Gostaria de prestar o meu testemunho de que o presidente Wilson Nelson é o profeta de Deus hoje, que foi escolhido a dedo. E é capaz de receber revelação diretamente do Senhor para compartilhar com o mundo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Nada que ele diz é em vão. Nada é um desperdício. E encerrar prestando meu testemunho de que eu sei que o Senhor ama e se preocupa com a juventude. Usando um pouco o gancho da aula, quando eu fui aluno aqui, quando eu fui professor, eu acreditava que o Senhor amava e se preocupava com os jovens. Quando eu comecei a trabalhar aqui e vi todos os recursos que o Senhor despende para que esse programa aconteça, eu passei a saber que o Senhor ama os jovens e se preocupa de uma forma que eu não consigo nem medir. Quando eu oro pelos jovens, eu consigo sentir o amor que o Senhor tem por eles. E isso me motiva a fazer o melhor que eu posso. Fazer o melhor que eu posso, porque é a minha mordomia. E no final da minha vida eu preciso prestar contas. E eu não quero chegar para o Senhor e dizer para ele: Senhor, eu sabia, mas eu não fiz nada a respeito. Eu quero ter a certeza, me apresentar junto com a minha esposa, e poder falar: Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor havia me revelado. Porque eu sei que o Senhor ama essa juventude. Quero prestar meu testemunho e deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi muito bom vocês. Nós agradecemos por terem aceitado o convite, por ter nos ensinado tantas coisas, a gente aprender juntos em busca de desenvolver cada dia mais a nossa fé. Então, nenhum de nós aqui sabe todas as coisas, nenhum de nós somos perfeitos, mas nós estamos juntos nessa para aprender e se aproximar mais do Senhor. Nós convidamos todos os jovens a estarem com a gente e aprenderem juntos esse ano. Então, é isso e até a próxima aula. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.